terceiro grande caminho é o papel dos sindicatos na democracia atual. Já de certo modo toquei este aspecto, mas queria dizer-vos que nós não podemos ter vistas curtas sobre esta matéria. Eu, na minha leitura do que se passa, muitas vezes nós decidimos coisas para o imediato, para o muito curto prazo ou para o curto prazo. Mas esta é uma daquelas matérias onde não se pode esquecer as consequências daquilo que nós fazemos. Qual é a nossa relação com o sistema político? É-nos indiferente? Qual é a nossa relação com quem ocupa o poder político? É-nos indiferente? Para que as nossas ações possam derrubar governos, mesmo dizendo que afinal não era isso que nós queríamos. Não, nós temos que intervir na construção de políticas públicas. Temos que influenciar. Temos que ser capazes de nos comprometermos. Participamos, discutimos, negociamos e comprometemos com as políticas públicas, mesmo que não sejam aquelas que nós faríamos se detivéssemos o poder naquela altura. Mas como participar, como defender, como renovar o Estado Social? O Estado Social. O Estado Social porque há eixos essenciais nesta matéria que é preciso olhar e que estão ameaçados. Um é o sistema de proteção social, público, universal. Esse sistema de proteção social está ameaçado. E este sistema de proteção social que tem estado a levar sucessivos cortes e está ameaçado a nível da União Europeia, integra, aliás, o modelo social europeu, está a par de um outro, que é o sistema de relações laborais ou relações industriais, como queiram. Estes dois sistemas de relações laborais e de proteção social são estratégicos para a defesa de qualquer interesse dos trabalhadores, portugueses, europeus e até mais vastos, porque o modelo social europeu, meus amigos, por muito que a gente o critique, é, apesar de tudo, não direi um paraíso, mas uma bandeira que outros países e outros trabalhadores querem seguir. Há ainda um outro problema, que é o problema dos princípios e da identidade dos sindicatos na resposta, nas condições atuais, na resposta que conseguem dar ao capitalismo renovado, ao capitalismo financeiro, que faliu, mas que se renova a todo momento para vir aí com mais fulgor a explorarmos até que possa. Mas o que é hoje o sindicalismo eficaz e combativo? O que é hoje o sindicalismo de classe? Como é que é isto? O que é que nós entendemos? Ainda estamos naquela definição teórica marxista de há não sei quantos anos. Como é que isto se entende no concreto da nossa ação sindical? O que é que nós podemos fazer? Há um contributo ideológico, há um debate ideológico que é preciso fazer. Há confrontação de ideias que tem toda a razão de ser, mas que temos que a fazer, camaradas. Não podemos passar sistematicamente ao lado destas coisas. Agora, a CGTP, em meu entender, não pode ser uma mera representação de interesses, nem uma mera conjugação de alguns interesses. Tem que ser, sobretudo, um movimento transformador. Tem que ser um movimento social forte, capaz de mudar as coisas e a sociedade. Mas tem que ser capaz de garantir a sua autonomia. A sua autonomia. É um dos terrenos onde eu acho que a CGTP não respeita os seus princípios. A CGTP não é completamente autónoma, em meu entender. Que relação é que nós podemos aqui imaginar possível e discuti-la com franqueza, com frontalidade? Qual é a relação entre a CGTP e os partidos políticos e os outros sindicatos e aquilo que é a política em geral? Reconheçamos, nós temos não sei quantos partidos que todos são filiados e todos estão nas organizações que querem. Essas organizações têm militantes dentro do movimento sindical. Fugimos da questão para parecer que não existe, para fingir que não existe. Como é que assumimos a relação da CGTP com os partidos? E é absolutamente indispensável construir todos os dias uma teia de alianças sociais. Eu disse-o na conferência anterior há um ano que, estive agora a ler, por isso é que me lembro, que eu nessa altura já referi que me parece que não está bem entendido que a CGTP não muda a sociedade portuguesa sozinha. Sozinha ou com os seus apaniguados. Porque há uns tantos que, como vocês já perceberam, há coisas onde há um conjunto de organizações, que são as alianças habituais, que são aqueles que são de confiança, são aqueles que são os nossos amigos, são amigos da maioria, com certeza, e, portanto, as coisas estão sempre que eles estão lá. Mas isso não chega. Porque se chegasse, não estávamos no ponto que estamos. Porque se chegasse, isto já tinha mudado. Ora, para isto mudar a favor dos trabalhadores, nem sequer chega só Portugal, mas em Portugal é preciso construir alianças sociais, trabalhar com outros num espírito de abertura, num espírito de confiança, num espírito de cautela, pois temos que nos acautelar porque os outros não são puros e nós somos os maiores.
somos todos manhosos uns dos outros quando estamos em organizações a trabalhar para construir soluções coletivas. Mas o que é ser solidário hoje? Eu digo-vos, no tempo de globalização que hoje vivemos, para ter atuações eficazes junto dos centros de decisão, que são, há pouco o Chora dizia-nos aqui, eu estava na Alemanha e estava numa reunião na Rússia e foi possível não sei quantos, e a Auto Europa e a Volkswagen têm um código. Meus amigos, esse poder não está cá. Mas não podemos deixar de influenciar. Nós ganhamos porquê? Porque o Chora está nesta ligação. E está integrado nesta organização. E esta organização diz, é assim, vamos trabalhar todos juntos, vamos conjugar-nos, aprovamos posições comuns. E, portanto, isso significa que nós precisamos de estar junto dos centros de decisão política e económica e não há como estar, em meu entender, não há como estar com poder de influência que não dentro da Confederação Sindical Internacional. É uma posição comum que temos, já definida há um ano, mas que eu acho que tem que estar presente nesta dimensão e que é uma dimensão supranacional. Claro que não me vou alongar, mas preocupa-me consideravelmente a situação da SES neste momento, a Confederação Europeia dos Sindicatos, mas perante a austeridade e a União Europeia e a Confederação Europeia dos Sindicatos quase inativa, o que é que nós podemos fazer? E eu acho que a ideia que o António Avelanz apresentou no princípio é uma ideia interessante. É uma ideia de... Nós temos habitualmente algumas cimeiras sindicais ibéricas que juntam as duas grandes centrais sindicais espanholas, as duas portuguesas e uma central basca, que é afiliada da SES, mas se calhar valia a pena vermos onde é que podemos ir com os gregos, onde é que podemos ir até com os irlandeses e, por que não, até se calhar com algumas centrais francesas. Há aqui sub-regiões que podem valer a pena coordenar-se do ponto de vista sindical. Mas nós estamos a partir para uma greve geral, tenho que me aproximar do fim, estamos a partir para uma greve geral e fazemos-la em conjunto, mas fazemos-la com uma situação onde o sectarismo não acabou de um dia para o outro, de parte a parte e de todos nós e dos outros, mas onde a unidade tem que sobressair e tem que ser capaz de estar por cima de tudo isto. Eu creio que nós temos que valorizar de forma muito importante esta luta que agora se está a construir e para a qual estamos a trabalhar. Mas esta greve é claramente uma greve de protesto, é uma greve política, é uma greve solidária, e é uma greve que nem sequer abre negociações no dia seguinte em torno de um caderno reivindicativo, que neste caso seria absolutamente impossível de fazer. Mas já agora de passagem, alguém referiu isso aqui, eu quero dizer-vos que os desempregados e os reformados que estejam disponíveis para isso devem dirigir-se às uniões sindicais que tenham indicações organizativas no sentido de integrar os camaradas desempregados e reformados que possam vir a reforçar os piquetes de greve. Nós precisamos de constituir piquetes de greve móveis, isto é, que se podem deslocar de um lado para o outro ou podem estar em determinadas empresas, que precisam de reforço de piquetes e nós contamos com eles. Portanto, passem a palavra. Estas coisas não se escrevem propriamente num comunicado, nem se faz um cartaz a dizer isto, não é? Mas passem a palavra e que venham. Agora, a manifestação de hoje merece, do meu ponto de vista, aqui uma referência. Eu creio que a manifestação de hoje não se justifica, camaradas. Não se justifica. Eu não a compreendo. Esta manifestação, para já, custa uma pipa de massa, como nós dizemos, custa imenso dinheiro fazer uma manifestação destas. Depois, porque sobrecarrega a organização, numa altura em que a organização devia estar toda dedicada à mobilização para a greve geral. E isto é um esforço de mobilização para quem nela participa. É aviar 2 em 15 dias, não é? Depois, porque há uma repetição de objetivos com a greve geral. O que é que há de novo nesta manifestação? O que é que há de particular nesta manifestação que não cabe na greve geral? Por outro lado, faz um reforço arriscado, muito arriscado, daquilo que é a separação da administração pública e privada. Como consequência de tudo isto, pode sair claramente reforçado o argumento patronal de que o problema é um problema da administração pública, nem sequer percebem porque é que os trabalhadores do privado vão participar na greve geral. E, portanto, isto é, a 15 dias da greve geral, contraproducente. Por outro lado, o que eu vejo é uma necessidade de afirmação e de luta, é assim que é dito, mas que é de desgaste por 15 dias antes da greve geral. E, por último, pela evidência sectária da recusa da manifestação ser conjunta com os outros que estão conjuntamente 15 dias depois na greve geral. Estarão juntos 2 semanas depois e fecharam-lhes as portas agora. Que consequências tem uma coisa destas? Isto é uma afirmação, do meu ponto de vista, absolutamente sectária, inaudita, inaceitável.
Termino dizendo-vos que estamos à beira de um congresso, daqui a um ano e pouco temos um congresso, e nós precisamos de fazer deste congresso um congresso diferente. É um dos novos caminhos para afrontar do local ao global as lutas e o afrontar a crise. É necessário discutirmos, prevermos isto, organizarmos a discussão, o debate, a intervenção. É preciso provocar grandes mudanças. Eu quero dizer-vos que, para mim, é mais importante do que os lugares ou as pessoas, são as ideias e os projetos. E nem sempre entre nós, mesmo os que aqui estamos, eu vejo que seja assim. Mais importante do que as pessoas e os lugares são as ideias e os projetos. Eu quero acreditar que teremos condições de, dentro de alguns meses, dentro de poucos meses, fazermos uma boa realização, talvez um seminário, que trate, no fundo, estas questões que nós temos em mão, sobre os sindicatos, sobre a negociação coletiva, sobre a organização e a representatividade, sobre o compromisso com a democracia e com o Estado Social. Mas, essencialmente, é claro para mim que não há caminhos feitos, não conheço caminhos experimentados e de grande sucesso a nível de qualquer sindicato por esse mundo fora, e não conheço, apesar de tudo, todos. É preciso ousar, e é preciso ousar, ser ousado, e ter a humildade de experimentar soluções e ter a humildade de aceitar que erramos. Mas só podemos errar se experimentarmos e se fizermos. E, por outro lado, teremos sempre ocasião de aprender sempre. Mas se ficarmos parados, nós não vamos por aí. O caminho tem que ser este. Juntar vontades, discutir bem as coisas, experimentar, e vamos com certeza ganhar alguma coisa. Muito obrigado.